pessoal do Triunfa, nesse vídeo a gente vai estar falando de limites de funções de duas variáveis, tudo bem? Bom, o limite de funções de duas variáveis, ele é definido o seguinte: se a gente tiver uma função f, que ela tem um domínio d qualquer, que contém os pontos que estão próximos desse ponto AB que a gente quer analisar, a gente vai dizer que o limite de f de xy, quando os valores de xy tendem a esse ponto AB, é igual a L. Ou seja, a gente quer, como no limite de funções de uma variável, analisar o que é que acontece perto desse ponto AB, mas não nele. Então a gente quer analisar se tem descontinuidades, buracos, etc. Só que diferente do limite com funções de uma variável, a gente não vai analisar pela esquerda e pela direita. A gente vai analisar esse ponto por vários caminhos, ou seja, ele possui vários caminhos que a gente pode analisar ele para se aproximar desse ponto AB. Então, o limite ele só vai existir se somente se ele não depende do caminho pelo qual nos aproximamos. Então, por esse caminho 1 aqui, caminho 2, caminho 3, caminho 4, etc. Qualquer caminho que eu fosse aproximar, ele vai ter que tender ao mesmo valor L, tudo bem? Então, é mais fácil você verificar que o limite não existe. Por quê? Porque basta você achar apenas dois caminhos que deem resultados de limites diferentes aqui, que você vai provar que o limite ele não existe, certo? Bom, dito isso, a gente vai ver algumas propriedades aqui. As propriedades do limite de funções de duas variáveis, eles se estendem dos limites de funções de uma variável. Então, as mesmas propriedades que tinha lá no limite de funções de uma variável vão ser aplicadas aqui, ou seja, o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, etc. E algumas outras propriedades aqui básicas também para os limites, que o limite de x quando o xy tende a b é igual a a, ou seja, a gente está apenas se aproximando do valor de x aqui, então vai dar o valor a. O limite de y quando o xy tende a b é b. E de novo, o limite de c, que é uma constante, quando o xy tende a b é a própria constante. Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos aqui, que vai nos ajudar a ver como que funciona o limite de funções de duas variáveis, certo? Bom, para começar a gente tem esse exemplo aqui, o limite de x ao cubo menos y ao cubo sobre x menos y, quando o xy tende a 0, 0. Ou seja, a gente quer analisar o comportamento dessa função quando a gente está se aproximando do ponto 0, 0. Podem notar aqui que a gente vai ter uma indeterminação. Então a gente vai ter aqui, substituindo o 0 aqui, a gente vai ver que essa função é descontínua no ponto 0, 0. Só que a gente quer saber o que acontece nesse ponto, certo? Então, para começar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver que esse limite aqui, a gente pode abrir esse termo aqui de cima, ele é um produto notável, então a gente pode fatorar ele, vamos ficar com limite de x menos y, x ao quadrado mais xy, mais y ao quadrado, sobre x menos y, quando xy tende a 0, 0. A gente pode cortar esses dois termos aqui, que são iguais, a gente vai ficar com limite de x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, certo? Quando xy tende a 0, 0. Então a gente agora não tem nenhuma indeterminação, porque essa função aqui ela é contínua em todo o seu domínio. Então a gente pode fazer a substituição direta aqui, a gente vai ficar com limite de x ao 0 ao quadrado mais 0 vezes 0 mais 0 ao quadrado. A gente vai ficar com limite de 0 é igual a 0, tudo bem? Então a gente viu que, tirando a indeterminação aqui, a gente conseguiu chegar no valor de um limite. E então, próximo desse ponto 0, 0, não importa de qual caminho eu se aproximar dele, a gente vai resultar no valor de 0, tudo bem? Então agora a gente vai ver aqui um outro exemplo, que acontece um caso um pouco diferente, certo? Bom, a gente vai ter aqui essa função aqui, limite de x ao quadrado
x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando xy também se aproxima de 0, 0. Então, para esse caso aqui, como a gente não consegue sair dessa determinação, a gente vai escolher dois caminhos diferentes. Então, de novo, a indeterminação que se a gente substituir, vamos ficar com 0 sobre 0, isso não pode acontecer. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente vai escolher dois caminhos e a gente vai ver se eles forem diferentes, a gente pode dizer que esse limite não existe. Então, por exemplo, vamos escolher um caminho ao longo do eixo x, certo? Então, ao longo do eixo x, a gente vai se aproximar da função f de xy por aqui, x0. Por quê? Porque o y ele sempre vai ser 0, a gente só está se aproximando ao longo do eixo x. Então, se o nosso y é 0, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 0 ao quadrado, certo? Que é x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é igual a 1. Claro, para x, diferente de 0, porque a gente não está tratando no limite no ponto 0 e sim próximo de 0. Então, a gente viu que o limite para f de x0 ele é igual a 1, certo? Agora, vamos se aproximar ao longo do eixo y, para a gente ver o que acontece. Então, ao longo do eixo y, a gente vai se aproximar da função por essas coordenadas aqui, f de 0y, certo? Então, se a gente substituir aqui o x igual a 0 e deixar o y como nosso caminho, a gente vai ter que essa função aqui vai ficar com 0 ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. E como está 0 aqui em cima no numerador, a gente não, o nosso y aqui ele vai ser diferente de 0 também, que a gente está se aproximando só do ponto, mas não, a gente não está indo nele em si. A gente vai ficar com esse valor aqui é 0. Ou seja, esses dois valores aqui, que a gente encontrou por dois caminhos diferentes, eles vão ser diferentes. Ou seja, a gente vai resultar em dois limites diferentes. Ou seja, agora a gente pode falar que o limite de x ao quadrado mais y ao quadrado, quando xy tende a 0, 0, não existe. Por quê? Porque a gente encontrou dois caminhos diferentes que resultam em valores de limites diferentes, certo? Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima aula.